Bem-vindo a todos ao primeiro Congresso Internacional Online de Dermatologia Veterinária da Anclivepa São Paulo. Meu nome é Alessandra Vargas e eu vou ficar aqui 30 minutinhos com vocês. Compartilhem aqui com a gente as suas experiências no chat, coloca seu nome, da onde você veio, quais são as suas dificuldades, coloca aí as suas dúvidas, fica à vontade. Vou me apresentar melhor. Eu sou mestre pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, graduada pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP também, sócia fundadora da Associação Brasileira de Endocrinologia Veterinária, responsável clínica da Endocrinovet e coordenadora da pós em Endocrinologia e Metabologia de Cães e Gatos da Clivepa São Paulo. Qual é o meu tema? Você comete esses erros básicos no diagnóstico das dermatoses de origem hormonal? Para muita gente, a endocrinologia é um bicho de sete cabeças. Mas vamos ver se eu consigo descomplicar aí um pouquinho para vocês. Vão fazendo os comentários que eu vou acompanhando aqui no chat. Então vamos lá. Qual é o seu diagnóstico? Olha para esse paciente, vou dar uns minutinhos para vocês pensarem qual é o diagnóstico de vocês olhando essa imagem. Aposto que vocês já mataram. Isso tá fácil, né, gente? Olha só. Síndrome de Cushing. Paciente com aumento de volume abdominal, pele fina, estrias, com poliúria, polidipsia, presença de comedos, né? Fraqueza muscular. Síndrome de Cushing, também conhecido como hipercortisolismo, no passado chamado de hiperadrenocorticismo. Acertaram, eu tenho certeza que vocês acertaram. E esse outro gatinho aqui, olha, desidratado, exoftalmia, com poliúria, polidipsia, polifagia, hiperatividade. Qual que é a doença endócrina que esse gatinho tem? Pensa rápido, um, dois, três e... Isso, hipertireoidismo. Sabia que vocês iam acertar. Vai pondo aí no chat que eu vou acompanhar, hein? Hipertireoidismo. Então, olha só. Primeira dica que eu tenho para vocês não errarem nos diagnósticos. As endocrinopatias causam manifestações clínicas sistêmicas, por isso que vocês acertaram o diagnóstico. Não tinha uma única alteração, uma única manifestação, tá? Então, eles sempre vão apresentar manifestações clínicas sistêmicas. Eita, lá, tá com problema aqui no slide, mas vamos passar que aí depois o pessoal vai cortar e vai tirar isso aqui. Então, vamos continuar. Depois o pessoal vai editar aí para mim. Facebook, também fui bloqueada no Facebook. Ai, meu Deus do céu. Mas tudo bem, né, gente? Facebook ninguém usa mais, só a gente só usa o Instagram, não é verdade? Eita! Bloqueei o Instagram também. Eita, lá, o pessoal do marketing aí vai editar, vai tirar essa parte, vai ficar tudo bonitinho. Mas aproveito para destacar o meu perfil do Instagram, alessandravargas.endocrinovete. Eita, lá, vamos ver. Vixe, que negócio é esse, né, gente? Melhor ter sido censurado. Era só uma brincadeira, galera, para divertir vocês, para vocês relaxarem um pouquinho, porque endócrino vocês acham difícil. E ó, aposto que vocês vão sair daqui sabendo esse slide da frente para trás, de trás para frente. Vocês acreditam? Fica comigo, não desiste que vocês vão ver. Imagine aqui, gente, que isso aqui, esse círculo, é uma célula e aqui a gente, esse monte de desenhinhos aqui são receptores para diferentes hormônios. Uma célula, a gente tem receptor para vários hormônios, para muitos hormônios. E aí, quando esses hormônios se ligam no seu receptor específico, vai ativar uma série de reações químicas dentro dessa célula. É isso que essa imagem está mostrando, tá? E aí vai ter uma mudança na conformação, na expressão de uma proteína, ou de um hormônio, ou de uma ação, de um efeito. Então, olha só. Imaginem que essa célula é uma célula da medula óssea, tá? Aí fala para mim, qual é o hormônio? Olha como vocês sabem, endócrino tem medo de endócrino, vai errar. Medula óssea. Qual é o hormônio que age na medula óssea estimulando a eritropoiese? Coloque aí no chat. Isso mesmo, galera. Eritropoetina. A eritropoetina, ela estimula a eritropoiese. Mas existem outros hormônios que também estimulam a eritropoiese e são hormônios que também levam a dermatoses. Vamos lembrar? Quem que são? Que hormônio, na falta de um hormônio, que doença que tem falta de hormônio que fica o cachorro vai desenvolver rarefação pilosa, alopecia? Excesso de cortisol no Cushing vai ter alopecia. E no hipotireoideu, na falta de hormônio tiroidiano, a gente vai ter alopecia. Então, o hormônio tiroidiano age na medula, estimulando a eritropoiese,
o hormônio tiroidiano também tem efeito na pele, a gente vai ver mais à frente. E, ó, e o cortisol também estimula a eritropoiese. Por isso que os pacientes com Cushing têm eritrocitose e os pacientes com Addison têm, os pacientes que têm deficiência de cortisol fazem anemia. Vamos pensar que essa célula agora é uma célula do coração. Qual é o hormônio que aumenta a frequência cardíaca? Quando a gente leva susto, a gente libera o quê? Adrenalina. Então, a adrenalina aumenta a frequência cardíaca. Agora, tem alguma doença endócrina que também altera a frequência cardíaca? Isso mesmo, galera. O hipotireoidismo, a gente vai ter bradicardia no hipotireoidismo. Então, o hormônio tireoidiano também age lá no coração. Tem algum outro hormônio que age no coração, aumentando a frequência cardíaca? O cortisol. O cortisol, ele aumenta a frequência cardíaca porque ele vai fazer o quê? Ele vai sensibilizar o coração à ação das catecolaminas, por exemplo, a adrenalina. Agora vamos lá, o tecido que vocês gostam, pele. Imagina que essa célula seja uma célula do tecido cutâneo. Então, qual ou quais são os hormônios que agem no folículo piloso? É só a gente lembrar, né, que quando a gente atinge a puberdade, a gente começa a crescer os nossos pelos. Então, os hormônios sexuais, por exemplo, a testosterona e o estrógeno, regulam o crescimento do folículo piloso. Agora, quais são os outros hormônios que regulam? Quais são as doenças endócrinas que causam alopecia e rarefação pilosa? O hipotiroidismo, então o hormônio tiroidiano age no folículo piloso e o cortisol também regula o crescimento do folículo piloso, né? Então, olha só, aí a gente consegue entender essa segunda dica, que as endocrinopatias causam alterações laboratoriais sistêmicas, elas causam manifestações clínicas sistêmicas e alterações laboratoriais sistêmicas. O hormônio tiroidiano, quando ele vai na medula, estimula a eritropoiese. Por outro lado, no pelo, ele faz crescer o pelo, então estimula o crescimento, age no folículo piloso, estimulando o crescimento do pelo. E o hormônio tiroidiano no coração regula a frequência cardíaca, aumenta a frequência cardíaca. O cortisol no coração aumenta a frequência cardíaca, na medula estimula a eritropoiese e no folículo piloso inibe o ciclo do folículo piloso, né? Então inibe o crescimento. Então ficam aí as dicas. Vamos ver se vocês entenderam. Olha só, caso clínico, um paciente canino Yorkshire de 10 anos, macho. Vamos lá. Durante a avaliação pré-anestésica, identificada hipertensão. Qual é o seu diagnóstico? Ai, tem muita coisa, né, Alessandra? Sim, tem muita coisa. Olha só, a gente tem que pensar nos diagnósticos diferenciais da hipertensão. Quais são as doenças que causam hipertensão? A doença renal crônica e as doenças endócrinas, ó, o hipercortisolismo, o hiperaldosteronismo, o feocromocitoma, todas essas doenças causam hipertensão. Então, a gente tem que ir para uma próxima dica, que são os diagnósticos diferenciais, né? Se eu mostrar, olha só, vimos aqui quais são as causas de hipertensão: doença renal crônica, hiperadrenocortismo ou hipercortisolismo não atualizado, hiperaldosteronismo e feocromocitoma. O meu paciente Yorkshire está hipertenso. Eu preciso dos diagnósticos diferenciais. Agora, mais informações. Imagina que o meu paciente hipertenso é esse daqui. Então, ele tem aumento de volume abdominal, telangiectasia, uma pele bem fina, a gente consegue visualizar os vasos. Então, ó, esse paciente, a gente olhando, ele tem síndrome de Cushing, então hipertenso com a síndrome de Cushing. Então, o diagnóstico diferencial é a nossa terceira dica, os diagnósticos diferenciais. Vamos ver se vocês entenderam. Paciente felino SRD, 8 anos, macho. Durante a avaliação pré-anestésica, identificada hipertensão e hipertrofia de ventrículo esquerdo. Qual que é o seu diagnóstico? De novo, diagnósticos diferenciais da hipertensão, a doença renal crônica e as endocrinopatias, ó, hipertiroidismo, hiperaldosteronismo, feocromocitoma, hiperadrenocortismo ou hipercortisolismo, né? Então, são várias endocrinopatias que causam hipertensão. Então, se paciente felino é hipertenso, pode ser uma doença endócrina ou uma doença renal. Preciso de mais informações. Se eu mostrar esse gatinho, ó, aumento de volume abdominal, pele fina, telangiectasia, a gente consegue ver os vasinhos. Então, qual o diagnóstico desse gato hipertenso? Síndrome de Cushing, hipercortisolismo, né? Agora, mais um último paciente hipertenso. Paciente felino cialata, né? Um siamês com cara de... Um vira-lata com cara de siamês, 12 anos, macho hipertenso. Um gato hipertenso. Qual vai ser o diagnóstico? Alessandra, não sei, eu preciso de mais informações.
As doenças endócrinas trazem manifestações clínicas sistêmicas. Ó, baixa score de construção corporal, perda de massa muscular. Qual que é o seu diagnóstico? Ah, Alessandra, pode ser um doente renal? Sim. O que mais? Põe aí no chat, gente. Eu quero ver, bombar aí para ver se vocês estão acompanhando. Olha só. Baixa score de construção corporal, perda de massa muscular. Ah, pode ser um doente renal crônico? Pode. Só pode ser um paciente diabético, pode ser um paciente com hipertiroidismo. Então, todos os diagnósticos são possíveis. Eu preciso de mais informações. As doenças endócrinas trazem manifestações clínicas sistêmicas, né? Paciente, o doutor relatou que o paciente é polifágico. Ah, se ele é polifágico, então a gente descartou a doença renal crônica, mas ficamos com diabetes e hipertiroidismo. Preciso de mais informações. Tutor relata polifagia e hiperatividade. Ah, hiperativo? Ah, o diabético não é hiperativo, então sobrou o hipertiroidismo, tá? Então, isso é muito importante para a gente entender e para a gente não errar no diagnóstico. E aí, quando eu chego um paciente para mim para fazer um diagnóstico diferencial, então, se ele vem com quadro de dermatose, eu preciso entender se ele é um paciente que tem uma alteração dermatológica ou uma alteração endócrina. Como é que eu vejo isso? Talvez a minha visão é um pouco diferente da de vocês. Então, para mim, eu penso na fisiopatologia. É uma alopecia cicatricial ou uma alopecia não cicatricial, né? E aí eu penso uma alopecia atrófica, no caso das não cicatriciais, displasias foliculares, anormalidades da matriz celular, né? Então, seriam os diferenciais para mim. Lembra, a gente sempre trabalha com diagnósticos diferenciais. Joia. Depois eu penso também, né, se é uma dermatose pruriginosa acompanhada de inflamação cutânea, né? E essa inflamação foi intensa o suficiente para causar o quadro alopécico, ou é uma dermatose não pruriginosa e sem inflamação. Então, para mim, essas informações são importantes também, tá? Se coça não é hormonal, isso é uma frase que nós falávamos no passado, né? Hoje a gente não usa muito essa colocação, porque ela é um tanto quanto inadequada, né? Os pacientes que têm dermatoses hormonais, na maioria das vezes, eles têm uma baixa qualidade da pele, eles são imunossuprimidos, eles têm, às vezes, pele seca, então, sim, eles podem ter prurido, podem ter demodésica, né, de manifestação tardia, malacesiose, piodermite, e sim, um paciente como esse, apesar de ter síndrome de Cushing, ele vai coçar bastante. A diferença é que primeiro caiu o pelo e depois ele começou a coçar, e não ele começou a coçar e por isso caiu o pelo, né? Então, são os diagnósticos diferenciais. Desgraça pouco é bobagem, né, gente? A gente pode ter pacientes endocrinopatas com atopia também, com quadros pruriginosos muito importantes. Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que uma vez que o paciente é atópico e parou de coçar, porque ele também tem síndrome de Cushing, quando a gente tratar o Cushing, ele vai coçar, voltar a coçar, muito provavelmente. Então, também a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Para a gente também, uma dica se eu estou diante de uma dermatose não pruriginosa, é, e o paciente chegou com um quadro alopécico, para mim, eu também tenho que pensar se é uma alopecia congênita ou adquirida. Isso é grande pista para a gente, porque a maior parte das doenças endócrinas, das endocrinopatias, elas são adquiridas, vai desenvolver ao longo da vida, né? Ela não é congênita, então eu não tenho uma alopecia congênita na maior parte dos quadros, com exceção do hipotireoidismo congênito, que é bastante raro e comum, e também do nanismo hipofisário, né? Hipopituitarismo, que aí nós temos aí o hipotireoidismo congênito e a deficiência de GH, tá? Ok, então se for uma alopecia, uma dermatose não pruriginosa, de origem congênita, né, gente? Provavelmente é para vocês e não para mim, né? Então a gente vocês provavelmente devem evoluir aí para uma biópsia, né? Agora aqui começa a chegar perto das endocrinopatias, começa a entrar na minha área. Então, se eu tenho uma alopecia, uma dermatose não, uma alopecia não pruriginosa adquirida, aí eu começo por aqui, né? Vamos lá, tá chegando perto das endocrinopatias. Ah, tem a ver com a diluição da cor do pelame ou não tem nada a ver com a cor do pelame? Porque eu também recebo muitos pacientes com
alopecia por diluição e displasia folicular do pelo negro na endócrina, né? Na verdade, eles deveriam estar na dermato, né? Então, como esse paciente, olha só, um paciente jovem, sem manifestação clínica sistêmica, com rarefação pilosa devido à diluição da cor do pelame, ó, né? Então, esse paciente veio para a gente e não é um endocrinopata, ele não tem nenhuma alteração laboratorial que caracteriza uma doença sistêmica. Esse paciente, ó, displasia do folicular do pelo negro, né? Olha só, aonde é pelo preto, não tem pelo. Ele também não é um endocrinopata. E por que que ele acabou indo para o endócrino? Porque as dermatoses hormonais, né, as dermatoses, as alopecias de origem endócrina, elas têm essa distribuição. Alopecia bilateral simétrica que poupa a cabeça e extremidade de membros. Então, é bem parecido com uma dermatose de origem hormonal, como no hipotireoidismo e na síndrome de Cushing. Isso é bastante parecido, tá? Mas não, mas é só uma displasia aí do pelo negro, folicular do pelo negro, ó, que veio pra gente, né? A mesma coisa esse paciente também, ó. Então aqui o pelame marrom está preservado e o pelame negro, ó, está desaparecendo. Também foi para endocrinologia e não é nosso paciente, né? Então vamos lá. Estamos chegando na endócrino. Não pruriginosa, alopecia não pruriginosa, adquirida, sem relação com a cor do pelame. E aí, gente, se tem sintomas clínicos sistêmicos e com sintomas clínicos sistêmicos. Então, os pacientes portadores de endocrinopatia, eles precisam ou vão mostrar sintomas clínicos sistêmicos ou pelo menos alterações laboratoriais sistêmicas. Esse é o nosso paciente, né, com sintomas clínicos sistêmicos. Esse é o endocrinopata. E aí, gente, se ele não tem sintoma clínico sistêmico, aí é paciente de vocês, mas na nossa rotina, o que aparece são os pacientes portadores aí de alopecia X, tá? E não é incomum esses pacientes portadores de alopecia X, o modelo mais comum, mais frequente na nossa rotina é o Spitz, é muito frequente, essa doença é muito incidente no Spitz. Ele também vai chegar com um quadro atrófico, adquirido, uma rarefação pilosa simétrica bilateral ou mesmo alopecia, que poupa a cabeça e extremidade de membros. E aí esses pacientes acabam na endocrinologia com suspeita de endocrinopatia e muitos deles chegam tomando hormônio tiroidiano com diagnóstico equivocado de hipotireoidismo. A gente vai falar sobre hipotireoidismo. O paciente hipotireoideu tem outras manifestações clínicas e tem alterações laboratoriais sistêmicas, como, por exemplo, anemia, que nós vimos naquela célula, hiperlipidemia, né? Então, a gente tem alguns diferenciais aí para falar, olha, ele é um paciente portador de hipotireoidismo, tá? A biópsia também pode atrapalhar um pouco, né? Porque a biópsia desses pacientes vai apresentar um quadro atrófico, que é o que acontece também no hipotireoidismo, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado aí nos diagnósticos, né? A biópsia da alopecia X com as outras dermatoses hormonais, ele não auxilia muito. Então, paciente aqui com alopecia X, aparecem muito no consultório, tá? Então, se eu tenho uma alopecia não pruriginosa, adquirida, sem relação com a cor do pelame, sem sintomas clínicos sistêmicos, aí a gente tem lá, vamos pensar nas mudanças atróficas e nas mudanças distróficas aí. As mudanças atróficas relacionadas a telógeno, catágeno, a gente tem que pensar se elas são cíclicas, né? Então, a alopecia sazonal do flanco, já atendi um paciente que tinha hipotireoidismo, e aí de tempos em tempos também aparecia a alopecia, a rarefação pilosa simétrica, bilateral, tal. E aí a gente fazia teste para ver se a reposição, se a dose do hormônio estava ok, e a dose do hormônio estava ok. E aí eu falei, estranho, né? O que está acontecendo? E aí, cronicamente, nós acompanhamos esse paciente, não tinha o que fazer, eu achava muito estranho, mas a reposição estava boa, ele não tinha outras manifestações clínicas, e aí voltava a repilar. E aí, depois, durante muito tempo de acompanhamento, eu falei, nossa, a senhora foi premiada. Além de hipotireoidismo, o paciente ainda tinha também a alopecia sazonal do flanco, que a gente sugerimos que ela tinha essa alopecia por conta
sazonalidade das alopecias anotadas no prontuário, a gente acompanhando esse paciente por anos. E mudanças atróficas aí relacionadas à anágena, alopecia padrão adquirida, que também às vezes aparece para a gente, né? E não é um endocrinopata, não tem alopecia, não tem hiperlipidemia, não é prostrado, né? Hiperativo, inclusive, tá? E aí, se tiver sintoma clínico, aí nós vamos pensar em endocrinopatia. Não podemos esquecer de endocrinopatia. E aí, uma coisa importante, não é para você, assim, o erro mais comum de todos, quando a gente recebe paciente encaminhado, é o paciente chegar com testes de função endócrina sem antes ter feito um check-up, tá? O check-up que vai determinar se é um possível endocrinopata. Os testes hormonais, eles não são 100%. Eles têm uma margem de erro relativamente grande. Então, a gente, se você não quer errar um diagnóstico, não testa o paciente que não deve ser testado. Como assim, Alessandra? Como eu vou saber se ele deve ser testado? Você começa primeiro pelo hemograma, perfil bioquímico, ultrassonografia abdominal. Se nós encontrarmos alterações clínicas sistêmicas, alterações laboratoriais sistêmicas, aí nós vamos fazer teste de função endócrina. E lembrar, muito importante, que se eles chegaram para vocês, dermatólogos aí, esse paciente muitas vezes fez uso crônico de corticoide. Ah, Alessandra, ele só tem uma otite crônica. Então, se ele só tem uma otite crônica, ele usa cronicamente solução ontológica, cronicamente ele recebe glicocorticoide sintético, e isso interfere nos testes funcionais, interfere no perfil tiroidiano, interfere nos testes de função adrenal, no teste de supressão com dexametasona, no teste de estimulação com a CTH, tá? E aí a gente pode ter resultados falso positivo. Isso é um erro muito comum. Outra coisa, se o paciente está apresentando prurido, se ele está coçando loucamente, também não é um bom momento para a gente tratar a endocrinopatia quando nós pensamos em Cushing. É que se ele está coçando e a gente não tem a causa desse prurido, pode ser um quadro alérgico, então melhor a gente não tratar aquela endocrinopatia. Então, se é melhor a gente não tratar naquele momento, é melhor nem testar o paciente nesse momento. Controla o quadro dermatológico e depois a gente vai testar esse paciente para síndrome de Cushing, ok? Da mesma coisa quando a gente pensa em hipotireoidismo. Muitos medicamentos interferem no perfil tiroidiano. Então, se nós testarmos esse paciente ele recebendo muita medicação, a gente vai ter um resultado falso positivo. O hipotireoideu é mais complexo, porque se eu testar ele na fase inflamada, eu também posso ter um resultado falso positivo. E se eu testá-lo num momento onde ele está recebendo medicação, as medicações também podem interferir no teste, tá? Então, esse paciente, ele é bem difícil de você encontrar essa janela para testar ele de maneira adequada. Então, por isso que a gente prefere que o endócrino teste, que vocês encaminhem o paciente que vocês têm suspeita e nós iremos decidir qual é o melhor momento para testar. Ah, Alessandra, como que eu faço? Qual que é o melhor momento? É o momento onde ele não está coçando, que ele não tem inflamação e está 30 dias sem nenhuma medicação, principalmente se falando de corticoide, tá? Então, pensando aí nas duas endocrinopatias mais frequentes na nossa rotina. A gente tem o hipotireoidismo, onde o paciente apresenta uma prostração bastante importante. Então, aquele paciente que fica dormindo no consultório, que a tutora fala que é muito prostrado, como essa pacientezinha aqui, tá? Aí, o que que acontece? É onde a gente tem que tomar cuidado. Uma das alterações laboratoriais comuns no hipotireoidismo é a anemia, como essa paciente está apresentando. Ó. Anemia normocítica normocrômica arregenerativa, tá? Então, isso é um quadro comum no paciente que tem hipotireoidismo. Agora, a gente tem que tomar cuidado com os diagnósticos diferenciais. São muitas as doenças que causam hipotireoidismo. E as doenças sistêmicas podem dar um resultado falso positivo para hipotireoidismo. Então, uma erliquiose, por exemplo, vai causar anemia, e se você testar para hipotireoidismo esse paciente com erlíquia, pode dar um resultado falso positivo para hipotireoidismo, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, fazer os diagnósticos diferenciais. Então, nesse caso, será que é hipotireoidismo? Então, o que que eu tenho que encontrar no paciente hipotireoideu? Afinal de contas, ele passou, foi até vocês por conta do quadro alopécico.
Ele vai ter manifestações clínicas e alterações laboratoriais. O mais comum é a letargia, intolerância ao exercício e obesidade. Termofilia também acontece. Aonde está o problema? O obeso, ele também é letárgico, ele também tem intolerância ao exercício. Então, a gente pode confundir o obeso e o hipotireoideu. Eu costumo brincar que o obeso é irmão gêmeo do paciente portador de hipotireoidismo, tá? É muito comum. Então, e como que eu faço o diferencial, Alessandra? Anamnese, avaliação nutricional. O obeso que eu chamo o OB, o obeso puro, ele come muito. E o paciente com hipotireoidismo, ele come pouco. O que acontece é que ele tem um baixo gasto energético e por isso que ele engorda. O metabolismo é muito baixo, tá? Mixedema também é bastante frequente nesses pacientes. E alterações laboratoriais, Alessandra? Então, passando. Quem que é hipotireu? Prostrado, que não come, intolerância ao exercício, dorme muito, mixedema, o quadro característico de dermatose hormonal, né? Alopecia simétrica bilateral, que poupa a cabeça, extremidade de membros, ok? Outras manifestações clínicas, bradicardia, então a anemia eu já falei para vocês, hipercolesterolemia, os pacientes têm com frequência aumento do colesterol, hipertrigliceridemia não é muito comum. Então, a partir das manifestações clínicas e alterações laboratoriais compatíveis, né, e uma boa anamnese para excluir o uso de medicamento, aí a gente vai para o diagnóstico específico, são os testes hormonais. A principal causa de hipotireoidismo é a tireoidite linfocítica, processo autoimune que destrói a tireoide, reduzindo assim os hormônios T3 e T4. Como com a redução dos hormônios tiroidianos, a gente vai ter o quê? Uma redução do feedback negativo e com isso o TSH deve estar elevado. Esse é o diagnóstico clássico. T4, de preferência o T4 livre por diálise de equilíbrio, que ele é mais específico, e o TSH mensurado por quimiluminescência, kit espécie específico. Então, onde pode errar, encaminhar o paciente para fazer o exame de um laboratório não que não tenha uma boa qualidade, vamos dizer assim, né? Que não tenha uma pessoa especializada em dosagens hormonais. Mas aí, aonde está o problema? Acordem, gente, para vocês não errarem. Qual que é o azar? 40% dos pacientes hipotireoideus têm TSH normal. Então, se você der sorte, quando você fizer um perfil, o T4 vai estar baixo e o TSH aumentado. Mas você pode ser do grupo azarado, onde seu paciente tem um TSH normal e a gente pode errar o nosso diagnóstico, ok? Cuidado com o eutiroideu doente. O que que é o tal do eutiroideu doente, gente? O que que é isso? Eu costumo mostrar essa imagem para vocês acordarem. O que que é o eutiroideu doente? É aquele que parece, mas não é. Aposto que vocês deram uma risadinha, mas aqui nada mais é que o pé da moça que está aqui atrás da foto. Da mesma forma, isso aqui é uma foto panorâmica em preto e branco de uma floresta, ok? Então, o que que é a síndrome do tireoidodoente? É isso aqui, ó, parece, mas não é, né? Se o paciente tem uma doença sistêmica importante, por exemplo, uma piodermite generalizada, vai ter o quê? Um aumento discreto do cortisol, e o cortisol age no TSH, fazendo redução do TSH e redução do hormônio tireoidiano. Então, pode fazer um diagnóstico equivocado aí de hipotireoidismo por conta de uma doença sistêmica importante. A maior parte dos pacientes que têm síndrome de tireoideu doente tem TSH reduzido. Mas aonde você pode errar? Algumas exceções, onde o paciente que tem a síndrome de tireoideu doente tem TSH aumentado, igual o hipotireoideu, para nosso azar, né? Então, como faz para não errar, Alessandra? A partir da suspeita clínica, mais as dosagens hormonais, mais resposta terapêutica, aí sim fecha como hipotiroidismo. Então, tem que ter resposta terapêutica. Então, você tem que entrar com hormônio tiroidiano e tem que ter resolução do problema, né? Então, após o tratamento, ó, aquela paciente que eu mostrei para vocês antes e depois. Nem parece o mesmo paciente. Então, isso é a resposta clínica, né? Olha essa paciente, antes do tratamento, obesa, alopecia, que poupa a cabeça e extremidade de membros. Entramos com hormônio tiroidiano e olha como ela ficou. Juro para vocês que é a mesma paciente. Isso é a resposta clínica. Se melhorou um pouquinho ou mais ou menos, não é um paciente portador de hipotiroidismo. Então, lembro, hipotiroidismo, manifestações clínicas sistêmicas, alterações laboratoriais, o que que é comum? Anemia, hipercolesterolemia, testar o paciente somente em situações onde ele não tem risco de dar resultados falsos, né? Então, não pode estar usando corticoide. E a gente vai mensurar o T4 e o TSH.
Se você der sorte, o T4 vai estar baixo e o TSH vai estar aumentado e o paciente tem hipotireoidismo. Como que eu sei se ele tem hipotireoidismo de verdade? Tratando. Se ele melhorar, é hipotireoideu. Se não melhorar, não é. Ok? É isso aí. E aí, agora, falando de outra doença endócrina, que é bastante comum na nossa rotina, alopecia, que poupa a cabeça, extremidade de membros, a síndrome de Cushing. Olha só, tá? Então, na síndrome de Cushing, quais são as manifestações clínicas mais frequentes? Poliúria, polidipsia e polifagia. Aumento de volume abdominal, telangiectasia, estrias. Né? Olha só, então, o tamanho do aumento do volume abdominal desse paciente. Tá, tem manifestações clínicas. Alessandra, as endocrinopatias têm alterações laboratoriais sistêmicas. O que que eu vou ter? Vou ter, geralmente, eritrocitose discreta, leucograma de estresse, né? Se o paciente tem hipercortisolismo ou síndrome de Cushing, que são sinônimos, e não tem eritrocitose, ok, fica de olho. Mas o que ele não pode ter é hematócrito no limite inferior da normalidade, nem anemia, porque significa que esse paciente tem mais alguma coisa além do hiperadrenocortismo, não hipercortisolismo, que mudou o nome, né? De vez em quando eu ainda uso a nomenclatura antiga. Ou ele não tem síndrome de Cushing, ou ele tem Cushing mais alguma coisa. Trombocitose também é bastante frequente, né? O que mais que ele vai ter? Aumento da atividade da fosfatase alcalina e hipertrigliceridemia, é o mais comum. Na imagem ultrassonográfica, hepatomegalia, com aumento de ecogenicidade hepática. É, posso ter também essas áreas de menor ecogenicidade, caracterizando hiperplasia, e vou encontrar aumento bilateral das adrenais ou aumento unilateral da adrenal, né, com atrofia da contralateral. Então, aqui eu tenho uma imagem caracterizando hiperplasia adrenal, que sugere Cushing, e tenho aqui uma imagem caracterizando neoplasia adrenal, que também sugere Cushing. Olha aqui para os dermatólogos, calcinose cutânea também é frequente nesses pacientes. Olha esse paciente, ele veio com biópsia, inclusive, é, porque o colega que atendeu primeiro achou que pudesse ter leishmaniose, né? Então, memorizando o Cushing, pessoal, eritrocitose, tombocitose, aumento da atividade da fosfatase alcalina, hipertrigliceridemia, hepatomegalia e adrenomegalia, uni ou bilateral. Não se esqueçam. Aí a gente vai para os testes específicos, teste de supressão com dexametasona, que é o teste de eleição, ou o teste de estimulação com a CTH. Lembrando que o paciente tem que estar no mínimo 30 dias sem usar corticoide. Oral, tópico, solução otológica ou colírio, tá? Então, aqui, para quem gosta de ter um texto de cabeceira para fazer uma revisãozinha, esse aqui é um artigo de revisão, tá? Super recomendo essa literatura, que tem aqui um estudo retrospectivo de muitos casos, falando sobre as manifestações clínicas frequentes na síndrome de Cushing e as alterações laboratoriais sistêmicas na síndrome de Cushing, ok? Após o tratamento, tem que ter melhora clínica, né? Então, essa é minha paciente antes do tratamento e pós-tratamento. Antes do tratamento e pós o tratamento, ok? E aí, para ver se vocês entenderam, me acompanhem. Olha essa pacientezinha. Perda de massa muscular também é uma alteração comum na síndrome de Cushing, telangiectasia, aumento de volume abdominal, a alopecia, que poupa a cabeça e extremidade de membros, né? Vem encaminhada devido a diagnóstico de Cushing, tem cara de Cushing, tem teste compatível com Cushing, ó, teste de estimulação com a CTH compatível com Cushing. Esse não é o teste de eleição, o teste de eleição é o teste de expressão, mas a paciente tinha realizado dois testes, o estimulação e o supressão. Ambos foram positivos para Cushing, por isso o colega nos encaminhou essa paciente. E aí, no histórico, tinha poliúria e polidipsia. Fazia bastante sentido, né? Olha só, pacientes com síndrome de Cushing têm poliúria e polidipsia, né? Diagnósticos diferenciais da PUPD, que também é uma dica para a gente, né? Que a gente tem que fazer os diagnósticos diferenciais. É a minha terceira dica para vocês. Agora, tem uma coisa estranha, tá? Essa paciente tá poliúria, polidipsia, com alopecia e prostração, faz parte do Cushing, mas com pouco apetite, disorética. Isso não é do Cushing. Tem alguma coisa errada e emagrecendo. O que será que essa paciente tem? Então, tem uma coisa estranha. Então, a gente tem que investigar. Tem anemia, que não acontece no Cushing, era para ter eritrocitose. Tem o leucograma de estresse, trombocitose faz parte do Cushing. Na urina, aqui está simplificado, densidade 1,020, tem poliúria, faz sentido, mas tem umas célulazinhas aí de células escamativas renais, raras e proteinúria.
No bioquímico, a fosfatase alcalina aumentada faz sentido, mas o que não faz sentido para a gente é essa albumina baixa. Então, essa paciente tem mais alguma coisa e está esquisito, né? Na ultrassonografia, as adrenais estão dentro do tamanho de normalidade. E olha só que estranho essa paciente. Ela não tem hepatomegalia. Isso é incomum no paciente que tem síndrome de Cushing, tá? Ela não tem hepatomegalia. Tá esquisito esse caso. Pressão ok. E o que fazer então, né, gente? Se vocês sugeririam mais um exame, algum exame, então a gente fez hemograma, fizemos bioquímico, urina, ultrassonografia, pressão. O que mais nós poderíamos fazer, né? E aí a gente faz assim, ó, para não errar, o que que a gente tem de informação relevante? Essa paciente tem poliúria e polipsia, alopecia, anorexia, anemia regenerativa. Vamos para os diagnósticos diferenciais e hipovolemia, né? Diagnósticos diferenciais da POPD. Tem a síndrome de Cushing aqui, né? Ok. E outras doenças. Ó, se vocês quiserem dar um print, dá um print aqui, que essa tabela é legal. Diagnóstico diferencial da POPD. Quais são os diagnósticos diferenciais da anemia? Mais um printzinho na tela. Diagnósticos diferenciais da hipovolemia. Dá um print na tela, galera. Beleza. Aí a pergunta: quais dessas doenças, né? Quais doenças aparecem nas três listas? É assim que a gente faz diagnóstico diferencial. Então, olha só, na tabela que fala de poliúria e polipsia, a insuficiência hepática causa POPD, a insuficiência hepática causa anemia regenerativa, e a insuficiência hepática a causa hipovolemia. Então, essa paciente, né, ela foi encaminhada para o pessoal da gastro. Antes disso, eu solicitei os ácidos biliares, estavam aumentados, então caracterizando sim uma hepatopatia, né? E aí, e a alopecia, né, gente? A alopecia no meio da história, porque eu fiz diagnóstico diferencial da POPD, da anemia, da hipovolemia e a alopecia, né? Olha só a biópsia da pele, gente. As dermatoses de origem hormonal, elas têm quadro atrófico, que aqui no começo até tem, ó, atrofia, ó, presença de epidemia com hiperqueratose ortoqueratótica, na derme, os folículos apresentam-se atróficos, com ilinização ao seu redor, mas tem processo inflamatório que não tem nada a ver com a endocrinopatia, ó, infiltrado inflamatório nodular pielogranulatoso. Na verdade, gente, essa paciente tinha uma dermatite paniculite nodular pielogranulomatosa compatível com o quê? Síndrome hepatocutânea, tá? Então, o diagnóstico dessa paciente era uma paniculite asséptica com hepatopatia imunomediada, ok? E aí, a suspeita, né? Ela foi medicada pelo pessoal da gastro com corticoide. Aí você vai falando assim, poxa, ferrou tudo, né, Alessandra? Para não dizer fudeu tudo, né? Como eu costumo dizer. Sim, né? Minha paciente com Cushing tomando corticoide, né? Mas olha o que aconteceu com ela. Meses após o tratamento, repilou. Ou seja, não era síndrome de Cushing, né? E aí, como que você sabe, Alessandro, que nenhum paciente com síndrome de Cushing tomando corticoide repila? E como que você fez para não errar? Diagnóstico diferenciais, né? Anemia não é do Cushing, hipovolemia não é do Cushing. Então, cuidado para não testar o paciente na hora que não deve ser testado, né? Isso é um erro bastante comum, né? Cuidado com resultado falso positivo, ok? Muito cuidado. Nenhum teste hormonal é 100%. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se disso, que as dermatoses hormonais têm manifestações clínicas sistêmicas, porque as doenças hormonais têm manifestações clínicas sistêmicas, tá? Então, não esqueçam disso, dos diagnósticos diferenciais. Espero ter ajudado, agradeço a participação de vocês e aqui tem os meus contatos também, ok? Obrigada, pessoal. Bom congresso.